Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Edileuza, passando aqui para trazer uma forte reflexão para nossas vidas nesse sábado, nesse dia de hoje. Uma forte reflexão a qual Deus ele me deu essa madrugada dentro da palavra dele. Louvado seja Deus. Reflexão essa dentro da palavra que vai falar acerca do profeta Jonas. Louvado seja Deus. Sabemos eu e você que Jonas, ele foi um profeta o qual ele recebeu uma ordem do Senhor. Jonas, ele recebeu uma ordem do Senhor. O Senhor deu uma ordem para Jonas, para que Jonas fosse até a cidade de Nínive, ali profetizar tudo quanto o Senhor o havia ordenado, tudo quanto o Senhor o havia mandado. Louvado seja Deus, e nós conhecemos essa história de Jonas e sabemos que Jonas não obedeceu da forma que Deus o ordenou. Sabemos que Jonas, ele não foi para a cidade de Nínive da forma que Deus o mandou e desviou a rota. Desviou a rota e foi para outro lugar. Jonas ali, ele entra, louvado seja Deus, em um navio. A palavra vai dizer que Jonas entra, compra sua passagem ali, entra em um navio para ir para outro lugar, o qual não era o lugar o qual Deus queria que ele fosse, o qual não era o lugar o qual Deus ordenou que ele fosse. Louvado seja Deus, e como nós já conhecemos essa história de Jonas, nós sabemos que Deus ali, ele vai trazer ali uma grande tempestade, um grande vento, louvado seja Deus, ali sobre aquele barco, sobre aquele navio, o qual Jonas estava, o qual Jonas se encontrava, louvado seja Deus, escondido, louvado seja Deus, para não obedecer a ordem que o Senhor o havia dado, para não obedecer aquilo que o Senhor havia ordenado que ele fizesse. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que ali aquele navio começa a querer naufragar, começa a querer afundar, e aqueles marinheiros ali sem saber de nada começam a se desesperar, começam a lançar suas coisas, louvado seja Deus, sobre o mar, para ver se o barco parava ali de querer afundar, achando que as coisas estavam pesando, louvado seja Deus, mas a palavra vai dizer que nada disso adiantava, porque o problema não estava na bagagem que aqueles marinheiros carregavam sobre o seu navio. Louvado seja Deus, mas o problema era com Jonas. Todo aquele problema, toda aquela situação era tão somente por causa de Jonas. Tudo que estava vindo sobre o navio daqueles marinheiros, tudo que estava vindo sobre aqueles marinheiros era tão somente por causa de Jonas. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que ali agora, os marinheiros ali agora, eles vão encontrar Jonas no porão daquele navio ali dormindo. E vai acontecer tudo quanto a gente já conhece sobre essa passagem. Louvado seja Deus, que eles despertam ali o profeta Jonas. Louvado seja Deus. E começa ali a interrogar, manda ele ali, louvado seja Deus, buscar o Deus dele, procurar saber o porquê. Pergunta, procura saber quem é o Deus de Jonas. E porque está vindo tudo aquilo sobre eles, e Jonas abre a boca e confessa. Ele realmente reconhece que toda aquela tempestade que estava vindo sobre aquele navio daqueles marinheiros era por causa dele. Louvado seja Deus, era porque não era para ele estar naquele navio. Louvado seja Deus, e a palavra vai dizer que Deus, ele agora permite que aqueles marinheiros lancem Jonas sobre o mar. Louvado seja Deus, e a palavra vai dizer que quando aqueles marinheiros lançam Jonas sobre aquele mar, agora Deus dá uma ordem para um grande peixe. Porque quando Deus ele ordena, até peixe tem que obedecer. Deus dá uma grande ordem para aquele peixe para que engula o profeta Jonas. Louvado seja Deus. E vai acontecer tudo quanto nós já conhecemos dessa história. E Deus me traz aqui, louvado seja Deus, desse dia de hoje, para dizer, louvado seja Deus, que Jonas, ele não queria obedecer a ordem do Senhor. Ele não queria ir para a cidade a qual Deus ordenou que ele fosse. E Jonas, ele muda a rota. Louvado seja Deus. Jonas, ele mudou uma rota. Ele pegou uma rota diferente.
Louvado seja Deus, ele queria fazer um percurso diferente, sendo que a ordem do Senhor para a vida dele era para ir para a cidade de Nínive. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra vai dizer que ali agora, quando Jonas ele muda a rota, Deus me traz para dizer que quando Jonas ele muda a rota, Deus agora marca encontro com Jonas. Deus marca encontro com Jonas aonde? Na rota que ele está indo. Jonas achou que ia se esconder dos olhos de Deus, mas Deus marcou encontro com Jonas na rota que ele estava indo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus me traz aqui para dizer que na rota que Jonas estava indo, ele viu alguém. E quem foi esse alguém que Jonas viu? Ele viu Deus. Ele viu Deus, ele bateu de frente com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jonas muda a rota e ele vai para onde? Para um navio, está em alto mar, louvado seja Deus. Mas nesse navio ele viu quem? Ele viu Deus. Ele bateu de frente, ele teve um encontro com o próprio Deus, mesmo no meio daquele mar, mesmo, louvado seja Deus, dentro daquele navio, ele teve um encontro com Deus. Deus foi de encontro com Jonas. Deus marcou encontro com Jonas em alto mar. Louvado seja Deus. E Deus me traz aqui para dizer, louvado seja o nome santo do Senhor, que ali agora ele dá uma ordem ao peixe, e que quando ele ordena, até peixe tem que obedecer. E Jonas ali agora ele se vê como? Jonas se vê ali agora, louvado seja Deus, sem ninguém dentro do ventre daquele peixe, na barriga daquele peixe. Deus me traz aqui para dizer que peixe, louvado seja Deus, não tem ninguém lá dentro. Louvado seja Deus. E Jonas ali agora se vê ele sozinho ali dentro do ventre daquele peixe. Só que dentro daquele ventre daquele peixe agora ele só vê uma solução. Só uma saída, agora sou eu e Deus. Agora sou eu e Deus aqui neste lugar. Agora sou eu e Deus aqui nesse negócio. Ou eu clamo a ele ou eu tô ferrado. É como se eu visse Jonas dizendo assim. Louvado seja Deus. E ali agora Jonas ele começa a entender que ele precisa clamar. Ele começa a entender que ele precisa buscar por alguém. Buscar por quem? Pelo Senhor. Eu vejo ali agora que Jonas ele tinha o quê? Ele tinha intimidade com Deus. Porque Jonas estava em um lugar, louvado seja Deus, onde não tinha, louvado seja Deus, como ninguém ouvia ele. Mas a palavra vai deixar claro que o Senhor ouviu a oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Eu quero dizer que Jonas tinha intimidade com Deus. Louvado seja Deus. E quando ele começa a clamar, Deus ouve o clamor dele ali dentro do ventre daquele peixe. E ali agora Deus dá uma outra ordem para aquele peixe, mandando aquele peixe vomitar Jonas. Aonde? Na cidade de Nínive, na praia próximo da cidade de Nínive. Louvado seja o nome santo do Senhor. A ordem que o Senhor deu para aquele peixe vomitar Jonas foi próximo ali, na beira daquele mar ali, louvado seja Deus, aonde era que ele queria que o profeta Jonas fosse parar, na cidade de Nínive. E Jonas, querendo ou não, teve que ir, louvado seja Deus, querendo ou não, murmurando ou não, mesmo murmurando, mesmo com raiva, sem querer ir, mas Jonas teve que ir para a cidade que Deus queria que ele fosse. Jonas teve que ir parar na cidade de Nínive, assim como o Senhor o havia ordenado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero te dizer também, louvado seja Deus, o Senhor me traz aqui para dizer também, que Deus, quando ele quer tratar com alguém, ele não trata dentro do barco. Ele tira de dentro do barco e tira para fora. Ele tira esse alguém para fora, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tira esse alguém para fora, porque se Deus ele for tratar alguém dentro de um navio, onde tem outras pessoas, essas pessoas também podem ser feridas. Essas pessoas também podem pagar o preço. Aqueles marinheiros poderiam perecer, poderiam pagar o preço ali por causa do profeta Jonas. Então Deus tira Jonas do mar. Deus tira Jonas, louvado seja Deus, do navio, tira ele para fora, arrasta para fora, porque quando Deus quer tratar, é assim que ele faz, ele tira do meio, ele tira para fora. E ali agora começa o tratar de Deus com Jonas, começa o tratamento de Deus para com Jonas. Louvado seja Deus. Jonas, creio eu que quando ele foi lançado sobre o alto mar ali, creio eu que ele achou que ele iria morrer, mas Deus ele me traz aqui para dizer que o que ele queria com Jonas não era que ele morresse não, queria ele vivo, porque ainda tinha promessa para cumprir, que o que ele tinha com Jonas não era ele morto não, queria ele vivo, ia deixar ele vivo. Jonas achou que ia morrer ali, mas Deus queria Jonas vivo, porque tinha algo que ele ia ter que fazer, tinha uma cidade que ele ia ter que ir, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não iria morrer não,
não, porque Deus tinha algo com ele, era vivo, não era morto. E talvez ali o profeta Jonas achou que iria morrer, achou que era o fim, mas não. Deus estava tratando para mandar para o lugar certo. Deus estava tratando, tendo um encontro com ele ali para mandar para a cidade certa, para onde ele teria que ir. Louvado seja Deus. E ali Jonas talvez achou que iria morrer ali no mar ou no ventre daquele peixe, mas não. Deus dá uma segunda ordem para aquele peixe, fala: vomita. Nossa, vomita na Kamanagaia. Vomita onde? Na cidade de Nínive. E Jonas foi para onde? Na cidade que ele não queria ir. Jonas teve que ir para a cidade que ele não queria ir, mas teve